Pólvora coringa existe mesmo ou é pura ficção? Vamos explicar primeiro o que que o pessoal fala de pólvora coringa, né. Pólvora coringa, que eu até hoje alguém escreveu isso no chat, por isso que eu pus aqui, né. Quando você pega uma pólvora e o fabricante indica que ela serve para vários calibres. Exemplo disso, a gente tem algumas, né, que vem até no ró não é que vem no rótulo, o fabricante põe uma tabela quanto a isso. A Fox, a Embramun, então tem algumas pólvoras que o fabricante foi lá, ele testou, e ele que recomenda para vários calibres, né. Então, fala aí, Alpoim, pólvora coringa existe mesmo ou é pura ficção? O que que você acha? Tendo como essa, né, que você falou que alguns fabricantes, eu não vou dar assim minha opinião sincera, desculpe, mas como você falou, que tem alguns fabricantes que tem lá uma tabela, essa pólvora serve para tudo, basta você usar assim, né, é porque ele fez teste. Se der merda, você processa a fábrica, acabou. Agora, eu acho que dependendo do peso do projétil, dependendo do calibre, dependendo da pólvora, você pode chegar a uma receita com pólvora que não é indicada para aquele calibre e etc. Eu não quero entrar em detalhes, mas você pode. Não é que existe uma pólvora coringa. Você pode trabalhar com aquele determinada pólvora que não é indicada para aquele calibre de uma maneira que dê certo. Maneira segura que dê certo. Eu acho que dá para fazer isso. Dá. Agora, o pessoal fala, a pólvora coringa é aquela que vem já no rótulo, vem indicando para tudo. Parece que lá nos Estados Unidos tem disso também, né? Não é só aqui, não. Parece que lá também tem umas pólvoras que vem no rótulo, que você... Quais calibres que você usa, a quantidade, o peso de ponta, qual tipo de ponta, vem tudo no rótulo. Inclusive lá as pólvoras são vendidas em galões, né? Parece aqueles galões de óleo desse tamanho aqui, né? Tem até aquela alça para você colocar. Na minha opinião, eu acho que você pode, dependendo, não são, eu acho que não são todas, lógico, mas para armas curtas você pode chegar numa receita que dá certo você trabalhar com aquilo que você tem. E aí, Marcão, o que que você acha? Cara, eu vou falar pela experiência que eu tive, né? Então eu vou ficar aqui mais nacional, porque eu não trabalhei ainda com nenhuma pólvora estritamente importada, né? Eu não tive ainda esse prazer de trabalhar. Agora, no meu ponto de vista, a questão de as fábricas, o que elas conseguem produzir, né? Qual é o seu tamanho de produção e o que elas conseguem produzir. Então, vão existir fábricas que vão utilizar uma pólvora que atendam 3, 4, 5 calibres. Outras não, como a CBC, ela já consegue ter um leque maior de pólvoras e ela consegue dedicar o seu funcionamento também para um range de calibres, mas as pessoas entendem, com a descrição, conforme os testes, você vai vendo que aquela pólvora para qual calibre fica melhor. A pólvora coringa em si, cara, eu acho que todas, bom, todas não, né? É complicado. Você pega uma pólvora, por exemplo, a Fox TP, que eu gosto, é uma pólvora que eu gosto. Você não vai conseguir carregar a garrafa de grande tamanho, você não vai conseguir carregar a garrafa. Para pistolas, para revólveres, calibres menores, você tem ela como uma pólvora coringa. Você pegar a Ibramum, ela tem 3 tipos de pólvora, a Fox tem 3 tipos. Você vai pegar a Imbel, ela vai ter também alguns tipos específicos de pólvora. É muito complicado a gente denominar, no meu ponto de vista, uma pólvora coringa. Agora, tudo que você for fazer, cara, pelo menos leia as recomendações do fabricante antes. Agora, a pólvora coringa, acho que eu não tenho conhecimento suficiente para chegar e falar assim, olha, a pólvora Valdo é a melhor pólvora do mundo, você pode usar para carregar de 380 a 470 Nitro Express.
entendeu? Eu entendo uma pólvora coringa, mas assim, que você pode usar realmente em todos os calibres. Se nem as pólvoras elas têm um padrão só, né? Você tem pólvora de base simples, dupla, tripla, né? Então elas já vão se especificando para cada calibre. Eu acho mais difícil denominar uma pólvora coringa. Legal, obrigado aí para Agora, vocês que boa dois. parte dos fabricantes, desculpa, Valdo, utilizam normalmente, eles denominam as suas pólvoras para 2, 3, 4 calibres, eles fazem isso. Aqui no Brasil, né? Lá fora, eu não sei. Eu já acho, viu, Marcão, justamente aqueles fabricantes que não tem uma tecnologia tão assim para teste. Tem tamanho em produção. Mas como eles têm uma vasta experiência, a CBC, por isso que ela tem quantos tipos de pólvora? Só entrando tem, aliás, nem no manual tem pólvora na CBC que não tem mais no manual, não tem. Eles vão tirando, eles vão colocando. É normal. Enquanto vocês estavam falando aí, eu coloquei algumas tabelas aí, não sei se vocês perceberam, né? Estou vendo agora. Eu pus uma da Embramun, agora está aí uma da Fox, até para explicar aí para o pessoal. É claro que tem muita gente que conhece aí, mas às vezes a pessoa nunca ouviu falar, está começando agora na recarga, né? E Pois não. Então, lembrando aí o pessoal que eu pus essas tabelas aí, né, só para exemplificar. Tabela de fabricante tem que ser sempre a última e atualizada. E muda o lote, muda um monte de coisa aí. Então, eu só coloquei essas tabelas aí para mostrar que os fabricantes, alguns deles, né, e alguns importados também, né, eu já vi aí, tem até uns manuais aqui de pólvora importada que mostra que algumas pólvoras eles testaram para aqueles calibres. Eles testaram, funcionou, atingiu tal velocidade, mas não é que eles estão recomendando assim fielmente para você usar aquilo naquele calibre, né? Porque, como a gente sempre falou, a tabela do fabricante ela é uma referência, né? Sim. Porque assim, quando é um fabricante que nem a CBC, que tem aí um laboratório balístico, né, e ela vai lá e cria aí vários tipos de pólvora, recomendando realmente, ela tem uma tabela lá e ela fala assim, ó, essa pólvora aqui, ela é de queima intermediária, essa daqui é de queima rápida, essa daqui é de queima lenta, e indica assim para aqueles, fala lá qual que foi o provete, qual a velocidade que obteve. Então tem muitos dados, né? Até eu falo, quem sou eu, com o meu cronógrafo ali testando, fazendo alguma coisa, recomendar alguma coisa, a gente não recomenda nada, a gente mostra o teste que foi feito lá. E a recarga ela é uma experimentação, né? É um negócio que você precisa testar, ver o que serve no seu equipamento. Quanto à denominação, a carga corrida existe, ó, igual vocês falaram, o fabricante foi lá e testou para todos aqueles calibres e obteve aquela velocidade. Se vai servir realmente para aquele calibre, quem vai determinar é o usuário que vai testar. Por isso que a gente fala, o cara que faz a recarga, ele precisa de um cronógrafo? Óbvio, precisa. Porque o cronógrafo é que vai dizer para ele se aquela pólvora, que nem eu já testei pólvora que eu peguei do fabricante, e não sei se é por conta do lote, a fabricação, tal, deu uma velocidade totalmente diferente do que o fabricante testou ali, né? Assim, não muito grande, mas deu uma velocidade diferente ali da carga que eles testaram ali. Então, por isso que a gente até recomenda, quando o cara vai fazer uma carga de pólvora, ele sempre trabalhar com uma faixa de segurança, colocando 10, 15% a menos que o fabricante recomenda e passa ali num cronógrafo para ver como que tá. Na minha opinião, aquilo que o fabricante diz que serve para tudo, ele não serve para tudo. Ele vai servir bem para um ou dois, três calibres no máximo ali. Bem, por que eu estou falando bem? Porque são várias variáveis que a gente que recarrega temos que testar, né? Qual que é o objetivo daquele tiro que eu estou dando? É um tiro de precisão? Então eu tenho que testar aquela pólvora
com várias cargas para ver aonde que eu atinjo uma precisão melhor, entendeu? E aí, pelos testes que nós fizemos aí em vários fabricantes, né, inclusive nessa Embramun, nessa Fox, a gente viu que ela era melhor para determinados calibres, para outros ela não funcionou tão bem assim. Ela deu velocidade, deu fator ali, mas a precisão deixou a desejar, para aquele determinado calibre. Então, ele coloca lá, ele testou, teve uma referência, mas ele não fala assim: "Ó, essa daqui é melhor para tal". A pólvora, vamos citar aí, ó, vou dar os nomes ao boi, né. A pólvora 219, ela não é recomendada para o 9. Pelo fabricante ela não é recomendada para o 9, e eu jamais vou recomendar ela para ninguém, se o fabricante não recomenda, quem sou eu para recomendar? Mas a gente passou aí por momentos de falta de insumos e várias pessoas compraram. A gente mesmo comprou aí Embramun, né, eu comprei as 3 tipos de Embramun. A pólvora inclusive eu estava falando para o Marcão hoje, a pólvora não é ruim não, ela é uma pólvora que não suja a arma, ela é uma pólvora que tem um desempenho bom, você só precisa saber lá encaixar os calibres no nas 3 que elas têm, ela não é uma pólvora ruim, ela só é ruim porque não dá para trabalhar no polvorímetro, Granulação. a granulação Granulação você dela. sofre no polvorímetro com ela. Mas tirando isso, eu achei ela em Não, bela algumas pólvora. cargas muito boa, né, ela tem um desempenho aí, a gente se Não achou problema aí, também. então, assim como a Fox também em alguns calibres, ela vai bem também, mas isso é que nem a gente sempre fala, vai bem às vezes para nós e não vai bem para o outro, precisa ver para cada um. E a 219, várias pessoas compraram ela e usam no 9, né, faz lá uma carga fubá e usa no 9, tá usando, e a pessoa tem que usar, comprou, né. Esse tipo de coisa vai dar problema se a pessoa usar numa carga top durante vários anos, pode dar aí um problema de estufamento de câmara, por conta de excesso de pressão. É a pólvora pato, serve para tudo, mas não é especializada para nada. É, o Ó o Fabião Fábio mesma aqui. coisa. O Fábio falando aqui, ó, pólvora coringa não existe. É, vai fazer o projeto sair do cano, mas daí a eficiência é outra coisa. Exatamente, ô Fábio. Aí. É isso aí, ó. É, eu tinha certeza que a resposta a gente aprendeu com quem, né, Marcão?